do Senhor, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor. Eu venho neste momento trazer mais uma palavra de Deus para a reflexão da sua vida e também para a sua família, para os seus amigos, para aquelas pessoas que são importantes para você. A palavra de hoje está aqui no livro de Salmos, Salmos não tem capítulos, né? Salmo 51. Salmo 51, eu vou estar lendo apenas o versículo 10 e o verso 10 e o verso 11. Salmo 51, verso 10 e verso 11, que diz assim: Crie-me, ó Deus, o coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires do teu espírito. Mais uma vez, crie-me, ó Deus, o coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires do teu santo espírito. Irmãos, este Salmo 51 foi escrito por Davi. E Davi escreveu esse salmo num momento muito tenso da sua vida, um momento muito difícil. Todos nós conhecemos a história do rei Davi, o grande rei Davi, né? Aquele de qual o Messias viria na descendência, Jesus veio na descendência de Davi, né? Davi, todos nós conhecemos a história dele, era filho de Jessé. Ele tinha mais 7 irmãos, eram 8 com ele. E ele era um jovem que agradava a Deus, né? Deus falou assim: Davi, achei Davi, homem segundo o meu coração. É o único homem da Bíblia que nós vamos encontrar Deus falar que ele é segundo o coração dele. Não tem outro. Se você achar outro, você pode me falar. Mas eu só vejo Davi. Davi, ele cuidava das ovelhas de seu pai. E o povo de Israel, nessa época, era governado pelo rei Saul, o primeiro rei da história de Israel. Mas Saul foi um rei que começou muito bem, mas terminou muito mal. Porque quando ele estava no auge do seu reinado, ele deixou a soberba crescer no coração dele. E não quis ouvir a voz de Deus, através do profeta Samuel. Então Deus rejeitou Saul para que fosse rei, e Deus escolheu Davi. Davi foi ungido rei diante dos seus irmãos. Eu não vou me demorar, porque eu não quero que esse vídeo seja muito longo. Vou apenas resumir aquilo que a gente pretende, né, da parte de Deus trazer para os irmãos neste momento. Davi é ungido rei. Passando o tempo, Davi se apresenta diante de Saul. Davi luta contra o Golias, o gigante filisteu. Quando nenhum dos soldados de Saul queria lutar, nem mesmo Saul, todos estavam com medo, inclusive o rei. Davi se dispõe e luta com o gigante e mata o gigante. Davi se torna assim, o pajé de armas de Saul. Davi começa a tocar para o rei. Davi depois se torna um dos maiores guerreiros de Saul e começa a provocar a inveja e o ciúme de Saul. Começa a ser perseguido por Saul e Deus o livra de todas as suas perseguições. Ele tem a oportunidade de matar Saul 2 vezes, mas não mata, porque não queria tocar no ungido do Senhor. Davi, então, depois de muito tempo, Davi se torna rei. Primeiro de Judá e Hebron, depois de todo Israel e Jerusalém. Primeiro Hebron, depois de Jerusalém. Davi se torna um grande rei. Davi é um dos maiores reis da história. O rei que queria construir o templo, mas Deus não deixa ele construir o templo, porque na mão dele havia muito sangue. O rei que, quando trazia a arca da aliança para Jerusalém, vinha dançando, vinha rasgando o coração na presença do Senhor. Vinha lá o rei que buscava ao Senhor de verdade. A maioria dos salmos são escritos por Davi, e são lidos os salmos que Davi escreveu, que Davi compôs. Mas Davi, quando estava no auge do seu reinado, Davi pecou. O homem segundo o coração de Deus pecou. Se o homem segundo o coração de Deus pecou, imagina nós, meus irmãos. Imagina nós. Por isso nós temos que vigiar dia e noite. O Senhor Jesus disse: olhai, vigiai e orai. Nós temos que olhar para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo, vigiar e depois orar. E Davi pecou. Todos nós conhecemos a história que Davi estava no seu palácio, né? Os soldados foram para a guerra contra os filhos de Amon. Davi deveria estar na guerra. Davi não foi para a guerra. Ele ficou. Ele estava na hora errada, no momento errado. O erro de Davi já começou de não ir para a guerra. Ele estava na hora errada, no lugar errado. E o primeiro erro de Davi não foi o pecado em si, não foi o adultério, foi ele não ter ido para a guerra, o lugar dele era na guerra. E ele não foi. Aí ele ficou no palácio. E Davi, de vez de ficar orando pelos soldados que estavam na guerra, ele fica ansioso.
E ele começa a andar de lá e para cá, andar para tudo que é canto, ansioso, preocupado. E aí ele acaba vendo o que não era para ver. Ele vê Betseba. Ele deseja. Primeiro começa na visão. Primeiro ele olha, cobiça e deseja. Aí ele manda trazer. Ele comete adultério. E por fim, resumindo, ele comete um assassinato. Ele manda colocar Urias na frente da peleja para morrer. O marido de Betseba, que era um grande soldado. Tudo isso o homem segundo o coração de Deus fez. Tudo isso. Então, Deus, irmãos, Deus vê todas as coisas. Nada se esconde dos olhos do Senhor. Muitas vezes nós fazemos coisas erradas e achamos que estamos escondendo, mas nós não estamos. Deus vê todas as coisas. Ele está com os olhos como chamas de fogo voltados para essa terra, contemplando os maus e os bons. Nada se esconde dos olhos do Senhor. Deus vê. E Deus viu o que Davi fez. E Deus então manda o profeta Natan repreender Davi. Natan chega contando uma história, uma parábola, e depois, por fim, ele repreende Davi. Eu não vou contar a parábola para nós ganharmos tempo, mas ele repreende Davi. E ele diz o que aconteceria com o descendente de Davi. Aquela criança, porque Betseba estava grávida, aquela criança que Betseba estava esperando ia morrer. Alguns descendentes de Davi teriam uma morte traiçoeira. E da própria descendência dele se levantaria o mal, ia nascer o mal que ia se levantar contra ele. E tudo isso se cumpriu. Davi sofreu até o final de seus dias as consequências do seu pecado. Sofreu, porque o pecado tem uma consequência. Deus perdoou Davi, mas a consequência veio. Mas Davi, assim que é repreendido por Deus através do profeta Natan, Davi se rasga. Rasga o coração, se rasga na presença do Senhor, se quebranta, ele ora, faz uma das orações mais belas da Bíblia, a oração de arrependimento, que é o Salmo 51. Todos os versos desse salmo são lindos, mas o que chama a minha atenção é que nós lemos que Davi fala para o Senhor: crie-me, ó Deus, um coração puro. Fala: Senhor, crie-me um coração puro, purifica o meu coração, Senhor. Renova dentro de mim o espírito inabalável, renova dentro de mim o espírito inabalável, o espírito que tem, meu Senhor, que não se abala, que não peca. Não me retires da tua presença, nem me retires do Espírito Santo. Irmãos, Davi era rei, Davi tinha grandeza, Davi tinha nome, mas Davi tinha ouro, tinha um monte de coisa, mas ele preferia perder tudo, menos a presença de Deus, menos o Espírito Santo na vida dele, porque Davi sabia que o que faz a diferença na vida do homem e da mulher é a presença de Deus. O que faz a diferença na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. É isso que faz a diferença. A diferença não é a faculdade que nós temos, não é o carro que nós temos, não é casa bonita, não é nada disso. A diferença é quando o homem é cheio do Espírito, quando o homem e a mulher é cheio do Espírito Santo, quando ele tem a presença de Deus, porque o homem que tem a presença do Senhor e a mulher que tem a presença do Senhor é diferente. Nós olhamos a diferença, nós vemos aquele homem, aquela mulher, falando: aquele lá é diferente, não por causa das roupas, mas por causa da maneira dele de viver. Tem uma vida diferente. E Davi preferia perder tudo menos a presença do Senhor. Irmãos, que nós possamos pegar essa palavra para nossa reflexão, meditar e refletir nessa palavra. A presença do Senhor é que faz a diferença na nossa vida. Nunca vamos perder a presença do Senhor. Nunca vamos perder o Espírito Santo do Senhor na nossa vida, porque Jesus está voltando, os dias são maus. E nós precisamos a cada dia mais da presença do Senhor. Precisamos cada dia mais do Espírito Santo, do Consolador na nossa vida. Amém? Você que serve ao Senhor, continue firme. Continue firme, porque Jesus está voltando. E você que não serve ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Jesus pode mudar a tua vida. Meus queridos, continue orando por nós. Se inscreva no nosso canal para você que não é inscrito. Divulgue os nossos vídeos. Dê o seu like. Fale o que você achou aí nos comentários. Nos ajude a divulgar o nosso canal, para que a obra do Senhor ela possa continuar sendo feita e o nome do Senhor glorificado. Deus abençoe.